Construindo o gráfico da função quadrática. Como é que a gente vai fazer para construir? Nós vamos ter uma base aqui, que é o plano cartesiano. Nós temos aqui o eixo x, que é das abscissas, e o eixo y, que é das ordenadas. Eu vou construir uma tabela. Bem, aqui eu já estou colocando um exemplo de função, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3, que é uma função quadrática. Eu vou atribuir valores aqui para x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Que são valores que estão próximos aqui da origem, que é o zero. Nós vamos fazer a substituição desses valores de x aqui na função e vamos obter os pares ordenados e, em seguida, localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, quando x for igual a menos 2, como é que vamos ficar aqui? Ó? No lugar do x, observem que nós estamos substituindo os valores, todos os valores de x por menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 3, isso aqui vai dar 5. Então, eu vou ter o par de entrada x menos 2 e de saída y5. Então, é o par menos 2 e 5. Lá no nosso plano cartesiano, nós vamos colocar aqui, ó, exatamente nesse ponto. Ó, menos 2 aqui para o x, aqui é 0, menos 1, menos 2. E para cá para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 2 e 5 é esse ponto aqui. Vamos substituir o menos 1 agora. Ó, f de menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. Aí vai ficar 1 mais 2, 3. Menos 3 vai dar 0. Então, eu tenho o par, menos 1 e 0. Aí, vamos localizar esse ponto exatamente nesse ponto bem aqui, ó, menos 1 e 0. Ele fica em cima do eixo x. O terceiro ponto é o 0. Então, vai ficar aqui 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 é 0. Vai anular tudo isso aqui, vai sobrar só menos 3. Então, quando eu colocar 0 para o x, o y dá menos 3. Montamos o par 0 e menos 3. Onde é que fica aqui no nosso gráfico? Vai ficar nessa posição bem aqui, ó, 0 e menos 3. 0 para x e o y menos 3. Então, ele fica em cima do eixo do y. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1, que dá 2. Então, vai ficar aqui 1 menos 2, que dá menos 1, menos 3 vai dar menos 4. Então, nós temos o ponto 1 e menos 4, que vai ser localizado nesse ponto bem aqui, ó, 1 e menos 4. 1 para x e menos 4 aqui para y. Aí juntou nesse ponto bem aqui. Quando for 2, 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Vai sobrar só menos 3. Então, 2 e menos 3 é o outro ponto. Ele vai ser localizado bem aqui, ó, 2 para x, menos 3 para y. 2 e menos 3. O outro ponto é 3, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3, isso aqui vai dar 0. Então, eu tenho o ponto 3 e 0, que vai dar em cima do eixo do x na posição 3. Ó, bem aqui no ponto 3 e 0. E o último valor que nós escolhemos, f4. 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 4, 8. 16 menos 8 dá 8. 8 menos 3, isso aqui dá 5. Então, vou ter o par ordenado, 4 e 5, que vai estar localizado bem aqui nessa posição. 4 e 5 para o y. Então, 4 e 5. Depois que você fizer isso aqui, nós vamos ligar os pontos. E aí você vai ter esse desenho aqui, ó, esse desenho que representa o gráfico da função quadrática. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau ou função quadrática é uma curva aberta chamada parábola. Vamos analisar agora o gráfico dessa função. A função é f de x igual a x² menos 2x menos 3. A primeira observação aqui que nós vamos fazer é quanto à concavidade. O que nós vamos dizer aqui? Quando o a for maior que zero, ou seja, o número que acompanha o x² for um valor positivo, a concavidade é para cima. Agora, se esse valor for um valor negativo, menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, lembra da caretinha, ó. Se tiver positivo, sorridente. Se tiver negativo, boquinha para baixo, concavidade para baixo. No caso da nossa função aqui, o a é igual a 1. Ele é positivo, por isso que a concavidade aqui, o gráfico ficou para cima, né? A concavidade da parábola. A segunda observação
é em relação ao ponto C, que é esse valor que fica sozinho na função. Ele é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Então, observe que se aqui está menos 3, o C vale menos 3, e bem aqui, ó, onde a parábola corta o eixo y, é exatamente o ponto 0 e menos 3. Menos 3 para y. Esse é o valor do C. A terceira observação, os pontos onde a parábola corta o eixo x são chamados de raízes ou zero da função. Observem que a parábola ela corta o eixo x agora em dois pontos. Nesse ponto aqui, menos 1 e 0, e no ponto 3 e 0. Eles são chamados de raízes. Ó. Menos 1 é uma primeira raiz e a segunda raiz é 3. Quando você substitui esses valores aqui no lugar do x da função, essa função ela zera. É por isso que são chamados de zeros da função. Raízes são chamados de soluções. A quarta observação, o ponto onde a parábola muda de sentido é chamado de vértice. Observem bem aqui que o ponto do vértice é 1 e menos 4. Então, é bem aqui onde a parábola muda de sentido. Ela vem caindo, ela vem decrescente. Quando ela chega nesse ponto aqui do vértice, ela muda. Ela fica crescente, ela muda de sentido. Esse ponto é conhecido como vértice. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre conceitos iniciais em função quadrática e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Até lá, gente!